E depois que a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 de forma pífia pela Noruega, muitas pessoas, né, muitas personalidades, muitos ex-jogadores, comentaristas, jornalistas, enfim, muita gente aí da bolha tá vindo deixar sua opinião sobre, né? E, cara, hoje eu trouxe aqui a opinião de um cara, né? Acho que todo mundo conhece, ou talvez os mais novos não conheçam, mas estou falando do Quaresma, né? Ex-jogador do Porto, seleção portuguesa. E, cara, vamos ver o que o Quaresma tem pra falar aqui, vamos reagir junto, vamos debater, vamos trocar ideia aqui nos comentários. Então já se prepara para comentar aqui embaixo. Mas antes, eu gostaria de pedir a todos que estão acompanhando nosso conteúdo e estão gostando, para deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal. A gente está com a meta de bater 1.000 inscritos, então nos ajude a bater essa meta. Lembre-se também de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e continue acompanhando nosso conteúdo. E agora, olha só, já vou pegar meu fone aqui e vamos ver o que o Quaresma tem para falar. Vamos lá. Vou dizer algo que para muitos é polémico, mas é a minha opinião e eu estou-me a cagar para quem gosta ou quem não gosta da minha opinião. Que o Brasil não devia entrar no modo europeu, porque nunca entrou. E o Brasil ganhou o que ganhou porque era diferente da Europa, era diferente de tudo e todos. E eu acho que neste momento acho que o Brasil está muito a querer entrar no mundo da Europa. E quando queres entrar num mundo que não é teu, complicas o que é fácil. Porque o jogador brasileiro sempre foi aquele irreverente, aquele rebelde, né? De um para um, de improviso, de resolver, de fazer coisas diferentes e mágicas. E hoje em dia não vês isso na seleção brasileira e eu acho que é isso que está a tornar a seleção brasileira difícil de ganhar alguma coisa. E por isso eu gostava, eu por exemplo, sou um amante do futebol e da seleção brasileira por tudo aquilo que eu já disse, dos jogadores que tive o prazer de ver e de jogar com eles. Eu acho que está na hora de serem vocês mesmos e não quererem entrar no mundo e que não é vocês. Declaração do Quaresma aí, galera, e eu concordo 100% com isso que o Quaresma falou. A seleção brasileira, no Brasil, precisa voltar a ser o Brasil. A gente não vai ser igual o futebol europeu nunca. A seleção brasileira nunca vai apresentar um futebol. A gente não está inserido nesse mundo. A seleção brasileira joga eliminatórias aqui na América do Sul, contra a Colômbia, Argentina, Uruguai, Paraguai, não lá na Europa. Nosso estilo de jogo não pode ser igual ao deles. Vocês estão vendo a Argentina replicar estilo de jogo europeu na Copa? Não, pô. O estilo de jogo da Argentina é arcaico, mas eles não mudam e dá certo. Os atuais campeões mundiais estão indo aí, né, para as quartas de final, com grande chance de chegar à semi e digo mais, grande chance de chegar na final de novo. Apesar de não ter tido um futebol absurdo, de ter tido um caminho muito tranquilo até aqui, a Argentina não deixa de ser a Argentina. É a mesma coisa sempre. Todo mundo sabe o que a Argentina vai fazer, mas eles conseguem. Porque eles não perdem a identidade deles. Eles não deixam de ser a seleção argentina, o que sempre foi a seleção argentina. Desde os primórdios a gente conhece a seleção argentina pelo que eles são. Raça, catimba um pouquinho também, né? Mas jogadores capazes de decidir individualmente também, assim como no Brasil eles sempre tiveram. Pô, então assim, os caras não perdem identidade, galera. Não perdem. E por que o Brasil quer pagar de europeu? Por que o Brasil quer pagar de europeu? Eu não consigo entender, cara. Simplesmente assim. Eu fui um dos caras que pediu muito, né? O Ancelotti quando ele veio aí para o Brasil, mas hoje eu vejo que eu errei, né? Apesar de ser o maior técnico da história de clubes aí, na minha opinião, não serve para treinar a seleção brasileira. Quem sabe serve para treinar outra seleção, talvez a Itália que seja o país dele, mas o Brasil tem que ser comandado por um técnico brasileiro, que tenha raça, que tenha vontade, que represente o povo brasileiro, que não abaixe a cabeça para jogador nenhum. Tá jogando mal? Tira o cara do time. Foda-se se ele joga no Real Madrid. Foda-se se ele joga no Barcelona. Foda-se se ele é o principal jogador do Real Madrid e do Barcelona. Tá mal? Vai pro banco. Certo? Então, assim, na minha opinião, cara, o Brasil precisa urgentemente voltar a ser o Brasil. A forma como o Brasil foi eliminado para a Noruega é inaceitável. Com inúmeras chances. Se o Brasil tivesse perdido assim, tivesse sido colocado na roda, apesar de que foi colocado na roda pelos passos da Noruega ali, mas colocado na roda de não conseguir fazer nada, ficar coado no campo de defesa a partida inteira, toma um 2-0, um 3-0, um placar elástico ali que não deixa dúvidas. Se fosse eliminado dessa forma, pô, beleza, cara. Sabe por quê? Porque a gente foi pior mesmo. Agora, ser eliminado com os jogadores sendo covardes, perdendo pênalti, perdendo gol dentro do gol, pô, sem ninguém, gol aberto, só o goleiro. Pô. O Ronaldo Fenômeno numa situação daquela do Hendrick ali,
Ele driblava o goleiro, cara. Ele driblava o goleiro. Então, assim, pra mim é inaceitável, cara, a seleção brasileira jogar dessa forma. Respeitando demais a Noruega. O que a Noruega ganhou? Ah, e vai ter nem que vai vir aqui nos comentários falar que a Noruega nunca perdeu pro Brasil. Dos confrontos até esse que a gente teve nessa Copa, a gente tinha tido 4 confrontos. Realmente a gente nunca tinha ganhado da Noruega. 2 empates, 2 derrotas. E só um foi em Copa, que foi essa derrota aí que o Brasil já tinha se classificado na fase de grupos em 98, não precisava de ganhar e a Noruega estava jogando pela vida, certo? Agora, pô, nós vai perder para um time que tem 4 jogadores, que desses 4 jogadores, só um que foi efetivo na partida, só o Haaland. Deu 2 chances, também ele ficou sem encostar na bola o jogo todo. Precisou de 2 bolas. Fez 2 gols. Brasil com 1 milhão de chances, nenhum gol. Defesa da Noruega, não conhecia nenhum jogador. Defesa horrível. A gente viu o que os caras estavam fazendo. A gente teve diversas chances, diversas. E não conseguiu, pô. Então, assim, covardes, pra mim, covardes. Não tem que vestir a camisa da seleção brasileira nunca mais. Pipoqueiros, medrosos. Entendeu? Amanhã os caras estão lá no clube deles, lá, recebendo salário astronômico, não tá nem fudendo pro povo brasileiro. Pô, o maior erro que teve pra mim foi renovar com o Ancelotti antes da Copa, porra. Não existe isso, cara. Olha aí, esse era o momento de demitir ele dentro do vestiário, pô. Mandar esse cara embora, pô. Tá ligado? Isso aí não existe, não, rapaziada. Pô, eu fico indignado demais. Mas enfim, no fim das contas, eu concordo com o que o Quaresma falou. O Brasil não pode tentar ser seleção de Europa. O Brasil não fica na Europa. O Brasil nunca vai jogar como uma seleção europeia. Essa nunca foi e nunca vai ser a identidade do futebol brasileiro. Então a gente precisa voltar a ser o Brasil. Eu quero saber a opinião de vocês aí agora, galera. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar ideia, vamos debater. Novamente, quem está acompanhando o nosso conteúdo está gostando, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Lembrando aí da nossa meta de 1000 inscritos. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos e continue acompanhando nossos vídeos. No mais é isso, valeu, tamo junto.